Imagine um lugar paradisíaco. Um lugar onde tem uma cachoeira, uma grande árvore para você descansar e algumas tretas políticas. Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Naruto, e no vídeo de hoje a gente vai dar uma continuidade àquela série de vídeos que a gente começou já faz algum tempinho, né? Eu dei uma pausa nela para poder voltar com a playlist de transformação da natureza e responder algumas perguntas, mas hoje a gente está retomando aqui. Vai ter muita coisa interessante nessa playlist, eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre as vilas ainda nessa. Eu vou deixar as 5 principais vilas para depois, deixar por último, e a gente vai falar um pouquinho mais das vilas menores agora. Então, se você gosta do meu trabalho, já deixa o like aqui embaixo, que isso ajuda imensamente o canal. Se você está chegando agora e não foi inscrito, se inscreve aí no canal. E se você não conhece, você quer deixar para se inscrever depois, assiste até o final do vídeo e depois você se inscreve, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se a gente for traduzir o nome da vila, Takigakuri no Sato significa Vila Oculta na Cachoeira. E essa é uma vila que é de muita importância para o mundo shinobi. Ela não é uma das 5 grandes vilas, porque como a gente sabe, as 5 grandes são Konohagakure, Kirigakure, Kumogakure, Sunagakure e Iwagakure. Mas essa vila tem uma importância enorme, porque graças a ela nós conhecemos algumas pessoas muito importantes, como Jinchuriki, membro da Akatsuki, e ao longo da história a gente pode ver várias referências a essa vila, como momentos que eles foram citados treinando, ou momentos que eles foram citados como vilões, ou apareceram muitos vilões também. Ele é mau. E a gente? É mau também. Falando um pouquinho da aparência dessa vila, essa é uma vila localizada atrás de uma cachoeira e a paisagem é cheia de floresta. E no meio da vila existe uma árvore muito grande e a vila cresceu em volta dessa árvore. Entre os líderes dessa vila, nós conhecemos 2, o Hissen e o Shibuki, que são pai e filho, né? Aparentemente, a liderança da vila passa através de herança, né? Um caso um pouco parecido com o que parece acontecer em Sunagakure, né? Porque em Sunagakure, o Gaara virou líder da vila, né? Virou Kazekage logo depois, e aparentemente ele era o único que poderia fazer isso, ou ele, ou o Kankuro, ou os filhos dele, né? Como foi explorado bem na novel do Gaara Hiden. Então, assim, Takigakure parece seguir um sistema parecido, né, de monarquia. Então a gente não sabe exatamente como funciona, mas aparentemente Shibuki herdou a vila do pai, né, a liderança da vila do pai dele. O Hissen, que é o primeiro líder da vila e pai do Shibuki, ele é uma pessoa que foi descrita, ele não chegou a aparecer de fato, né, só em alguns flashbacks, mas ele não chegou a mostrar como ele era de fato. Mas ele é descrito como uma pessoa muito leal e que ele chegou a dar a vida dele para tentar proteger a vila. Ele deu a vida dele quando ele tomou a água do herói, que é um artefato mágico lá em Takigakure e que a gente vai falar mais daqui a pouco. Não dá pra saber se ele já era o líder da vila quando o Kakuzu foi expulso da vila, porque o Kakuzu ele foi expulso, exilado, mas a gente não sabe se era já o Hissen que estava mandando na vila, né? Porque ele foi expulso pelos anciões. Talvez ele não tenha nada a ver com isso, mas fica a curiosidade que talvez ele tenha mandado o Kakuzu embora. O segundo líder da vila que a gente conhece é o Shibuki, que é filho do Hissen. E ele parece realmente um líder muito bom, porque ele protegia os cidadãos dele. E ele é uma pessoa que a gente viu um pouquinho mais dele, justamente porque ele apareceu na época de Naruto, né? Ele chegou a fazer o Naruto chegou a fazer uma missão em Takigakure e ajudou ele durante a missão dele, porque ele usou a água do herói também. E o Shibuki, ele é uma pessoa um pouco mais calmo, então ele é uma pessoa até que bem equilibrada. Ele parece ter amadurecido ainda mais depois que ele cresceu, né? Quando ele ficou muito tempo como líder da vila, ele já tinha uma certa responsabilidade e ele parece ter ficado muito mais calmo, muito mais compreensivo e muito mais estratégico também. Inclusive, a gente tem uma menção lá no clássico sobre o Shibuki tá fazendo um treino com o pessoal de Takigakure e que poderia até ameaçar a paz de Konoha, mas não sabe quais eram os motivos dele e como ele faria aquilo. A gente viu, foi só uma pequena menção. Além disso, falando um pouco mais das habilidades do Shibuki, que é o líder da vila, na novel ele tem a capacidade de invocar, né? Ele é um invocador, assim como Naruto, Sasuke, Orochimaru, o Boruto e várias outras pessoas conseguem invocar animais, né?
Então o Shibuki também é um invocador, só que a gente não sabe qual animal ele conseguia invocar, ou se realmente era animal ou outro tipo de coisa. Além disso, no anime ele demonstrou a capacidade de usar o Suiton, né? Então ele usa o estilo água, se você quiser saber mais sobre o estilo água, vai estar aqui nos cards, beleza? Com essas habilidades ele foi capaz de criar espada de água, ele conseguiu usar redemoinho de água, e ele realmente conseguiu fazer frente contra um membro da vila dele, que era um Jonin, e era um Jonin muito poderoso, né, que tinha conseguido subjugar a vila inteira dele, mas ele conseguiu dar a volta por cima e usou a água do herói e conseguiu vencer. E sobreviveu à água do herói, que tem alguns efeitos colaterais. E por último, falando sobre o Shibuki, ele também tinha uma relação muito próxima com a Fu, que é a única Jinchuri de Takigakuri que a gente conhece. Porque sim, Takigakuri tinha uma Biju, e quem foi a Jinchuri dela foi a Fu, que a gente vai falar daqui a pouco também. Bom, então falando da substância que tanto o Hissen quanto o Shibuki, que eram líderes da vila, beberam, a água do herói. E a água do herói é uma substância que é secretada por aquela árvore, lembra que eu falei da árvore lá no começo? A árvore que a vila cresceu em volta? Então, ela produz uma substância, né? Ela secreta uma substância a cada 100 anos, e essa substância ela é capaz de aumentar o poder do usuário em 10 vezes. Mais ou menos como acontece com as pílulas do Cluck Meat, o selo amaldiçoado do Orochimaru, ou até mesmo os 8 portões. Então, essa capacidade aumenta o nível de chakra da pessoa e a pessoa fica muito mais forte. Mas isso tem um efeito colateral, que nada mais é do que a troca da vida do usuário. Mais ou menos como funciona a técnica da Tsunade. Então, não sei quem se baseou em quem, se foi o Kishimoto que se baseou no anime, ou se o anime se baseou nos conceitos do Kishimoto, mas aparentemente tem uma relação aí, uma correlação bem interessante. E não seria a primeira vez que o Kishimoto ia se basear no anime, né? As pessoas vivem reclamando de filler, mas o próprio Kishimoto já se baseou muito em filler. Não ouse me apontar o dedo. Você apontou primeiro. Seu mal educado. Mal educado que é você? Você tá apontando pra mim agora. Você olha aí, está tá vendo? Olha o seu dedo. Seu dedo tá apontado pra mim. Que é isso? Diferente. Tá apontando pra mim. Tá me acusando e apontando o dedo pra mim. Além disso, essa água do herói é capaz de aumentar tanto o chakra da pessoa que esse chakra chega a ficar visível e até palpável, mais ou menos como acontece com o Kaiten dos Hyuga. E por último, em relação à água do herói, a gente tem o esconderijo da água do herói, que é um lugar onde a água do herói fica escondida, né? Como o próprio nome diz, e ele fica embaixo das raízes dessa grande árvore que a gente estava falando antes, e é mais ou menos uma espécie de santuário lá que eles ficam, e é onde o Shibuki conseguiu pegar essa água. Falando ainda de locais, existe um sistema de cavernas para você conseguir entrar na vila, que você entra por baixo da cachoeira até conseguir entrar no lago, que é onde fica a vila, né? Que o lago fica em volta da grande árvore. E por último, em relação aos lugares, em Takigakuri existe um lugar onde o chefe da vila fica, né? Que é onde o Shibuki fica lá no Shippuden. E esse lugar, mais ou menos como o escritório lá do Hokage, que tem aquela estrutura toda e o símbolo do fogo na frente. No caso desse lugar, fica o símbolo de Takigakuri, né? Fica o ideograma de Takigakuri. E assim, o lugar não parece ser muito tecnológico, mas ele é um pouco mais rústico do que a gente costuma ver em outras vilas, mas é justificável, já que é uma vila pequena, né? E falando em tamanho da vila, a vila, como a gente sabe, é pequena, mas ela não fica muito longe de Konohagakure, segundo algumas pessoas, alguns cidadãos de Konohagakure, né, que costumam ir para lá bastante. Só que se a gente for ver no mapa, até que é bem longinho sim. E o país de Takigakure, onde Takigakure fica, não tem nome, né? A gente não conhece o nome dele. Os fãs, assim como aconteceu no caso de Kusagakure e no caso de Amegakure, que vocês podem ver aqui nos cards, os fãs chamam o país onde fica Takigakure de País da Cachoeira. Mas esse não é o nome oficial. Agora, se vocês voltarem lá atrás, vocês vão ver que eu falei sobre o Kakuzu, né? O Kakuzu foi um membro muito forte da vila, e ele foi responsável por usar um hidden nessa vila, que permite ele costurar os membros dele, esticar e tal, que é o Giongo. E essa técnica, ela é tão poderosa, que ela permite você roubar o coração de outras pessoas, né? O Kakuzu conseguiu roubar 4 corações, aí ele tinha mais o dele, então ele possuía 5 vidas, ele precisou ser morto 5 vezes. E na guerra, mesma coisa, né? Quando ele foi ressuscitado, precisaram matar ele 5 vezes. É bem interessante essa questão dessa vila, porque é uma vila que realmente demonstra um certo poder, né? Diferente de Kusagakure e Amegakure, que eles tinham pessoas poderosas, mas essa vila, ela demonstra ser poderosa como vila, e não como pessoas individuais, entende? Então, isso é muito interessante. E o Kakuzu, ele tem
essa grande habilidade dele, ele consegue controlar os 5 elementos, isso não é uma coisa tão comum assim. O Databook até faz parecer que é um pouco mais comum, porque o Hiruzen tem, o Kakashi tem, o Hashirama tem, o Naruto tem, o Sasuke tem, mas não é todo mundo que tem todos os 5 elementos. Isso é muito difícil de conseguir. A maioria das pessoas tem até uns 3 elementos. 4 já é, tipo, muito difícil de acontecer. 5, assim, é extremamente raro. O Kakuzu é realmente uma pessoa muito acima da média e ele é um membro de Takigakuri, né? E foi um membro da Akatsuki, né? Ele renegou a vila dele depois que ele foi expulso. Ele trabalhou um tempo como mercenário e depois ele entrou para a Akatsuki. E falando um pouquinho do exílio dele, porque isso também tem a ver com a vila, ele foi exilado da vila porque ele simplesmente não conseguiu cumprir a missão de matar o primeiro Hokage. Mas quando foi para ele ser exilado, ele foi preso, na verdade, e ele conseguiu fugir e ainda roubar o coração dos 5 anciões lá que renegaram ele, né? E conseguiu ir embora com aqueles corações. Foi quando ele começou a usar o Giongo. E Takigakuri, como eu falei, possuía uma biju. Ou seja, ele tinha um dos grandes poderes bélicos do mundo, né? O Choumei, a biju de 7 caudas. Que é um inseto, né? Que aparentemente o Hagoromo deixou por ali, se a gente olhar alguns flashbacks. É uma biju que não se tem certeza se ela foi conquistada em algum momento ou o quê. Mas aparentemente eles mereceram. Justamente porque eles frequentemente criavam Jonin realmente qualificados, pessoas realmente muito poderosas. Então talvez eles ameaçassem as vilas, né, de certa forma, as grandes vilas. E como forma de apaziguar, eles deram uma biju para eles. E a única Jinchuriki que a gente conhece de Takigakuri foi a Fu. Mas eles provavelmente tiveram outros Jinchuriki, já que a Fu era muito nova, ela mais ou menos da idade do Naruto. E a relação que o Deidara descreve entre a Fu e a vila é que ela era uma pessoa muito negligenciada, ao contrário do que a gente viu no anime. Então, ela tinha muito rancor da vila e tudo mais, porque ela tinha um sentimento muito parecido com o que o Naruto teve, mas não parece ter sido bem assim, porque ela tinha uma ótima relação com o Shibuki, né? Ela parecia uma pessoa bem feliz, bem pra frente. Então, não sei qual das versões tá certa. A gente viu mais do que aconteceu no anime e no mangá, o que foi só uma citação do Deidara. Então, não sei se ele realmente sabia ou se ele ouviu rumores, como é que é, porque os rumores podem se confundir, né? Existem vários Jinchurikis. Então, realmente a gente não sabe qual foi a relação dela com a vila. Qual das duas versões é a correta. E apesar do Deidara ter falado dessa relação entre ela e a vila, quem capturou ela foi o próprio Kakuzu, que é o que eu estava falando agora há pouco. Ele junto com o Hidan. E ela foi o primeiro Jinchuriki a ser capturado, até onde a gente sabe. Ela foi capturada logo depois do exame Chunin, que ela aparentemente não passou, ela estava voltando para a vila ainda. Então talvez ela realmente virasse Chunin, mas ela morreu como uma Genin. E falando em Hiden e Biju, existe um Hiden que a Fu usa e que o Choumei usa também, que é o pó de escama, que a gente não sabe se é uma habilidade exclusiva da Biju e dos Jinchuriki dela, ou se é uma habilidade da vila, né? Mas é uma habilidade que a Fu usa, e a Fu é de Takigakuri, e dá para relacionar Takigakuri com a Biju também, com o Choumei. Mas não dá para saber se é possível aprender sem ter a Biju no corpo, porque é uma habilidade que o Naruto também usa. Agora algumas curiosidades sobre a vila. Em Boruto, a gente descobriu uma cerimônia que eles têm lá em Takigakuri, onde eles fazem uma homenagem aos antepassados que morreram, e eles colocam uma boneca para descer a cachoeira de Takigakuri. Além disso, em Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, eles falam que, alguns cidadãos de Konoha falam que eles têm uma curiosidade sobre a culinária lá de Takigakuri. Isso dá uma ideia de que seja uma culinária muito diferente do que eles costumam comer em Konoha. E além disso, é comum ver alguns antagonistas dessa vila. Como, por exemplo, a gente viu aquelas 3 ninjas de Takigakuri que foram atrás do Naruto e do Iruka, e que o Kakashi salvou eles depois. A gente também viu o Suika, que foi uma pessoa que deu muito trabalho para o time da Kurenai. A gente viu também um corpo do Pen, que veio de Takigakuri também. A gente tem o Kakuzu também, que é representado como um antagonista. E a gente ainda tem o Suien, que é um ninja que ele estava na época do Hissen, e foi ele quem lutou contra o Shibuki.
e ele realmente ameaçou a paz da vila. E o Shibuki conseguiu derrotar ele. Bom, gente, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o like aí embaixo, que isso ajuda imensamente o canal. Se você não for inscrito, assistiu o vídeo até aqui e gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, porque isso ajuda muito, realmente ajuda muito o canal. E eu espero que vocês realmente tenham gostado, porque deu um certo trabalhinho para fazer isso daqui, já que tem que procurar muita cena, muita informação, as informações estão todas espalhadas pela série. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado, beleza? E eu vou ficando por aqui. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem Kaguya.